Nosso grupo, composto por mim, Vitória, Pedro Henrique, Tayane Cibele, Susana Freire e Vitor Emanuel, irá tratar do tema de compressão do gás natural, que é um combustível de origem fóssil extraído diariamente das jazidas de petróleo, podendo estar ou não associada ao petróleo, encontrado no estado físico gasoso na natureza. O gás natural é uma fonte energética em ascensão no mundo e ele apresenta grandes vantagens em relação aos combustíveis líquidos, principalmente em termos de poluição ambiental. Ele é constituído normalmente de hidrocarbonetos parafínicos e pequenas quantidades de contaminantes. Além de excelente combustível, ele tem várias aplicações nas residências, no comércio, veículos e na indústria petroquímica e química como matéria-prima. Na indústria, se destacam a produção de amônia, ureia e metanol. A compressão de gás natural é um processo fundamental na indústria do petróleo, presente tanto em unidades terrestres quanto marítimas. Em unidades marítimas, desempenha uma função na injeção de gás na coluna de produção, também conhecido como gás lift, essencial para a movimentação do óleo extraído de reservatórios petrolíferos insurgentes, a adequação da pressão de gás combustível para o consumo na própria plataforma e movimentação de gás entre unidades e o continente. O deslocamento desses grandes volumes de gás são feitos através de gasodutos de grandes diâmetros, dos campos de produção até os chamados city gates. Usualmente, o gás natural é transportado através de dutos, mas pode ser transportado em cilindros de alta pressão na forma de gás natural comprimido, GNC, ou em estado líquido, GNL. Para ser transportado, o gás natural precisa ser altamente pressurizado para ter vazão através do gasoduto interestadual. Para garantir que o gás natural, mesmo fluindo através do duto, este permaneça pressurizado, é necessário comprimir o gás natural continuamente ao longo do duto. Este trabalho é realizado pelas estações de compressão, que geralmente ficam localizados a intervalos de 40 a 100 milhas ao longo do percurso do duto. O gás natural entra na estação de compressão, onde é pressurizado através de uma turbina, motor ou gerador. Uma unidade de compressão de gás natural geralmente possui gerador de força motriz, compressor, vasos depuradores, permutadores de calor, instrumentação, elementos finais de controle e sistemas de controle. Compressores à turbina geram sua própria energia através do uso de uma pequena parte do gás natural que está sendo comprimido. A própria turbina serve para operar um compressor centrífugo, que consiste no tipo de ventilador que comprime e empurra o gás natural através do gasoduto. Algumas estações de compressão são operadas através de motor elétrico para fazer funcionar o mesmo tipo de compressor centrífugo. Esse tipo de compressão não precisa usar qualquer parte do gás natural do duto. Entretanto, é necessária uma fonte de eletricidade confiável na vizinhança. Analogamente, os motores movidos a gás natural também são usados para fornecer energia em algumas estações de compressão. Estes motores se assemelham a uma grande quantidade de motores automotivos que são movidos a gás natural advindo do gasoduto. A combustão do gás natural move os pistões da parte de fora destes motores, comprimindo o gás natural. Sou Susana. Além de comprimir gás natural, as estações de compressão geralmente possuem também algum tipo de sistema de separação de líquido, muito parecido com aquele usado na desidratação do gás natural durante o seu processamento. Geralmente, esses separadores são formados por filtros que capturam qualquer líquido ou outras partículas estranhas ao gás natural do duto. Apesar do gás de duto ser considerado seco, não é incomum uma certa quantidade de água e hidrocarbonetos se condensarem na linha durante o transporte. Os separadores de líquidos nas estações de compressão garantem que o gás natural do duto seja o mais puro possível e geralmente filtram o gás antes da compressão. Na imagem, vemos o percurso do gás, onde uma das etapas é a compressão. O atendimento pleno às demandas desse importante mercado do gás natural
é garantido desde matérias-primas para indústrias e refinarias até a entrega por meio de distribuidores locais para termoelétricas, indústrias, casas e postos. Tipos de compressores: compressores de deslocamento positivo ou estático. Estes são subdivididos ainda em alternativos ou rotativos. Nos compressores alternativos, a compressão do gás é feita em uma câmara de volume variável por um pistão, ligada a um mecanismo biela-manivela, similar ao de um motor alternativo. Quando o pistão no movimento ascendente comprime o gás a um valor determinado, uma válvula se abre deixando o gás escapar, praticamente com pressão constante. Ao final do movimento de ascensão, uma válvula de exaustão se fecha e a de admissão se abre, preenchendo uma câmara à medida que o pistão se move. Nos compressores rotativos, um rotor é montado dentro de uma carcaça com uma excentricidade, que é um desnivelamento entre o centro do eixo do rotor e da carcaça. No motor estão montadas palhetas móveis, de acordo com que a rotação faz as palhetas se moverem para dentro e para fora de suas ranhuras. O gás contido entre duas palhetas sucessivas é comprimido à medida que o volume entre elas diminui devido à rotação e à excentricidade do rotor. Meu nome é Vitor, compressores de dinâmicos. Estes são subdivididos ainda em centrífugos ou axiais. Os compressores dinâmicos ou turbocompressores possuem dois componentes principais, o impelidor e o difusor. O impelidor é um componente rotativo munido de pás que transferem ao gás a energia recebida de um acionador. Essa transferência de energia se faz em parte na forma cinética e em outra parte na forma de entalpia. Posteriormente, o escoamento estabelecido no impelidor é recebido por um componente fixo denominado difusor, cuja função é promover a transformação da energia cinética do gás em entalpia, com consequente ganho de pressão. Os compressores dinâmicos efetuam o processo de compressão de maneira contínua e, portanto, correspondem exatamente ao que se denomina em termodinâmica um volume de controle. Nos compressores rotativos, os gases são comprimidos por elementos giratórios. Outra das particularidades desse tipo de compressor são, por exemplo, as menores perdas mecânicas por atrito, pois dispensam um maior número de peças móveis, a menor contaminação de ar com óleo lubrificante, a ausência de reações variáveis sobre as fundações que provocam vibrações. O fato de a compressão ser feita de um modo contínuo e não intermitente, como sucede nos alternativos, e a ausência de válvulas de admissão e de descarga que diminui as perdas, melhorando o rendimento volumétrico. Outro aspecto muito importante para os diferentes tipos prende-se com a economia de energia, com os rendimentos volumétricos, associados a fugas e ao mecânico, associado a movimentos relativos entre as peças que constituem a máquina e com a manutenção dos mesmos. Compressores de parafuso. Esse tipo de compressor possui dois rotores em forma de parafuso, que giram em sentido contrário, mantendo entre si uma condição de engrenamento. A conexão do compressor com o sistema se faz através das aberturas de sucção e descarga, diametralmente opostas. Compressores de parafuso de baixa pressão. O princípio de funcionamento é o mesmo do compressor de parafuso. Eles trabalham com pressões iguais ao soprador lobo. A única diferença é que os rotores têm uma cobertura especial de teflon para garantir menores folgas e ausências
de contato do óleo com o ar. Esses tipos de sopradores são isentos de óleo e com eficiência superior ao Lobos. Em pressões mais altas, sua vida útil é superior. Compressores de parafuso simples. Eles consistem em um elemento cilíndrico com ranhuras helicoidais, acompanhado por duas rodas planas dispostas lateralmente e girando em sentidos opostos. O parafuso gira com uma certa folga dentro de uma carcaça, composta de uma cavidade cilíndrica. Esta contém duas cavidades laterais, onde se alojam as rodas planetárias. Compressores de parafuso duplo. As secções transversais deste tipo de compressores podem apresentar configurações distintas. No entanto, em ambos os casos, o rotor macho apresenta 4 lóbulos, enquanto o rotor fêmea apresenta 6 reentrâncias, ou também chamado gargantas. Normalmente, o veio do motor atua sobre o rotor macho, que por sua vez aciona o rotor fêmea. Compressores herméticos, semi-herméticos e abertos. Nos compressores herméticos, são aplicados apenas para pequenas potências. O motor e o compressor encontram-se acoplados e ambos encerrados por um invólucro metálico selado. No semi-hermético, são compressores mais modernos que os anteriores, apesar de o motor e o compressor ainda se encontrarem acoplados e envolvidos por um invólucro metálico. Este pode ser desparafusado com vista a uma manutenção local. Os compressores abertos são aqueles em que o acesso ao seu interior é facilitado. Podem ser abertos e reparados no próprio local de funcionamento. O motor encontra-se separado do compressor, sendo a transmissão efetuada normalmente através de correias. Compressor centrífugo. Os compressores dinâmicos radiais, no qual o escoamento de gás de saída é perpendicular ao eixo, são chamados de compressores centrífugos. Há modelos de compressores em que o escoamento do gás é paralelo ao eixo, chamado de compressores axiais. A diferença construtiva e de aplicação entre os dois tipos é bastante perceptível. Os compressores centrífugos são adequados a gases venenosos, inflamáveis, em que se precisa comprimir uma grande quantidade de gás a uma alta pressão. Os compressores axiais são adequados a gases menos perigosos em grandes vazões e cuja pressão de descarga não é tão alta, até 30 bar. Embora seja possível obter taxas de compressão 2 vezes superiores à dos compressores centrífugos em uma mesma carcaça. Meu nome é Tayane. Os compressores alternativos tipo pistão. A contração do gás é feita em uma câmara de volume variável por acionamento de um pistão, ligado ao mecanismo biela-manivela similar ao motor alternativo. O movimento do pistão dentro de um cilindro. Quando o pistão desloca-se do ponto morto superior para o ponto morto inferior, o vapor entra no cilindro através de uma válvula de sucção que se abre automaticamente, deixando o gás escapar, praticamente com uma pressão constante. O compressor tipo parafuso consiste em dois rotores, um macho e uma fêmea. Geralmente o macho é acionado por um motor e a transmissão é feita por meio de engrenagens, obtendo-se uma elevada velocidade nessas peças, em torno de 3.550 rotações por minuto. O gás penetra no espaço entre os filetes dos rotores e, pelo engrenamento, vai sendo progressivamente achatado e transportado até a abertura de descarga. Não necessita de lubrificação dentro da câmara de compressão, porque não há contrato entre as partes. Os compressores centrífugos trabalham com rotores tipo turbina, promovendo a compressão em alta rotação. Ele entrega a família de máquinas dinâmicas, nas quais o meio de compressor é acelerado a alta velocidade por um ou mais impulsionadores, e a energia cinética é convertida
e impressão estética. Os equipamentos do tipo alternativo e centrífugo são utilizados para o transporte de gás pelos gasodutos. O modelo parafuso entra nas unidades de recuperação de vapor, em navios-tanques, no armazenamento e na distribuição. Eu vou falar do desempenho dos compressores. São usados para aumentar a pressão do gás natural e vencer as resistências inerentes às tubulações de transportes. É o resultado de diversos compromissos de projeto, envolvendo desde as limitações físicas do compressor e do motor, buscando sempre atender às seguintes condições: aumento da expectatividade de vida do equipamento, obter um maior efeito de refrigeração para um menor consumo de potência, diminuição do custo do equipamento, grande faixa de operação e níveis de vibração e ruídos aceitáveis. Existem vários modelos de compressores no mercado, diferenciados entre si. Com base no sistema de compressão de gás, os tipos mais comuns são os alternativos, o parafuso e os centrífugos. Eles podem ser acionados a energia elétrica, diesel e turbina a vapor. Sou Pedro Henrique Costa e vou falar um pouco sobre as estações de compressão de gás natural. O que são as estações de compressão de gás natural? As estações de compressão são estruturas de engenharia providas de máquinas e equipamentos responsáveis por aumentar a capacidade de transporte de gás natural através da malha de gasodutos de transporte e de comercialização, a partir da contração de volume do gás e do incremento de energia interna molecular. Essas estações acionam energias suficiente ao gás para recompor as perdas de pressão decorrentes do escoamento do gás ao longo da extensão do gasoduto, devido à fricção do gás e à parede interna do gasoduto, além de manter as pressões e as vazões requeridas de entrega do gás. Como são instaladas as estações de compressão gás natural? As estações são instaladas ao longo da infraestrutura da rede do gasoduto, interligando áreas de produção a pontos de entrega, conhecidos como site gates das distribuidoras. O que é necessário para a instalação das estações? Para que as estações sejam instaladas, são necessários vários estudos, desde os econômicos até os ambientais, sociais e técnicos. Os estudos ambientais são instrumentos de gestão pública que servem como norteadores na tomada de decisão política na implementação da obra, demandando diagnóstico ambiental, avaliação dos impactos ambientais, medidas mitigadoras e programa de monitoramento dos impactos, entre outros. Quais são os riscos de operações das estações de compressão? A operação das estações pode contaminar o solo, as águas subterrâneas, o ar e aumentar significativamente as obrigações das operadoras na reparação das deteriorações causadas por suas atividades ao meio. A essas obrigações apreendidas em virtude de sua ocupação, funcionamento ou deslocamento que causam prejuízos ao meio ambiente, à sociedade ou a seus trabalhadores. Dá-se o nome de passivo ambiental. A compressão. A compressão é a etapa de passagem do gás por um conjunto de compressores a fim de fornecer a energia necessária a esses fluidos para que ele possa ser transferido para as unidades de processamento de gás ou injetado em poços de gás lift. Deve-se elevar a pressão de gás até a maior pressão de sua utilização, que no geral é necessária ao gás lift, que é de ordem de 200. Um sistema de compressão é composto por compressores principal e auxiliar, sendo o objetivo deste último elevar a pressão para envio ao compressor principal. O sistema de compressão principal é constituído, por sua vez, de 2 ou 3 estágios de compressão que são intercalados com resfriadores interestágios e vasos depuradores. Além disto, também compõem o sistema os acionadores elétricos ou a gás. A cada estágio de compressão, no qual gradualmente eleva-se a pressão ao nível desejado, é necessário resfriar o gás, gerando-se, por consequência, frações de condensáveis que, por sua vez, devem ser removidos do sistema nos vasos depuradores. Durante o estágio de compressão do gás, a sua pressão é elevada por meio de um conjunto de compressores para fornecer energia e promover seu escoamento pelos processos, além de manter uma pressão de operação adequada no separador trifásico.
a fim de não comprometer a continuação da exploração do poço. Esse processo é composto por dois estágios de compressão. O primeiro é o estágio principal, que é composto por um compressor e responsável por fornecer a energia necessária para o gás fluir por todas as fases seguintes. E o segundo é o estágio para exportação, composto por dois ou três compressores em sequência e encarregado de elevar a pressão para que o gás seja exportado para as UPGNs. Todos os compressores são seguidos de resfriadores para reduzir a temperatura do gás recém-comprimido e também de vasodepuradores, os quais removem as frações condensáveis geradas pelas trocas térmicas.